Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje daremos continuidade ao nosso assunto Introdução à Teologia pela Faculdade Aplicada de Teologia e Missões, a FAATEM, faculdade essa que foi fundada há mais de 10 anos. Eu sou o cofundador dessa faculdade, juntamente com o pastor Whindersson Santos. Ele é o presidente, eu sou o vice-presidente, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós estamos trabalhando para a matéria de básico em teologia. A matéria abordada nesse mês é a introdução à teologia, certo? Então, ela é direcionada aos nossos alunos que nunca tiveram contato com a teologia propriamente dita, só ouviram falar, mas uma vez que ela está nas plataformas, né, ou seja, no YouTube, né, na plataforma, então ela também está disponível para todos aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, certo? Se você não conhece ainda a FAATEM, faça parte dessa família. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, no YouTube. Tem também lá o nosso e-mail de contato, o nosso telefone de contato. Você pode conhecer um pouco mais a respeito dessa faculdade. Hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre as diferenças de teologia, conceitos de teologia, diferença entre teologia bíblica, histórica e sistemática, a maneira como essas teologias elas são classificadas, e também eu quero falar alguns conceitos a respeito da teologia propriamente dito. Para essa aula eu quero trabalhar um artigo de um escritor que foi o Dr. Charles Reedy, falecido em 2016. Ele foi deão do Seminário Teológico de Dallas, seminário esse a qual eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, e ele também é autor, né, de uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia Anotada Expandida. A Bíblia é essa que eu particularmente tenho como uma das minhas preferidas, e já fica até uma dica também para vocês, se vocês estiverem procurando uma Bíblia de estudo boa, confiável, eu também recomendo a Bíblia Anotada Expandida. Ao longo das demais aulas eu vou falando um pouco mais sobre essas ferramentas que é imprescindível para um estudante de teologia, certo? Então vamos lá, eu vou trabalhar esse artigo do Dr. Reedy, falecido, como eu disse, falecido em 2016, foi deão do Seminário Teológico de Dallas, para classificar alguns conceitos e algumas definições da teologia propriamente dito. Bom, o Dr. Reedy, ele dizia o seguinte, ele sintetizou a teologia de acordo com a seguinte frase: a teologia nada mais é do que a compreensão, né, a interpretação racional da fé cristã. Então, de acordo com a definição de teologia pelo Dr. Reedy, a teologia é a compreensão, a interpretação racional da fé cristã. A interpretação racional da fé cristã. Essa seria a definição que o Dr. Reedy deu a respeito da teologia. E ele também trabalhava 3 conceitos a quais eu concordo e eu acho bastante interessante aqui colocarmos. A teologia, em primeiro lugar, a teologia ela é compreensível, certo? Sim. Entretanto, devemos fazer as seguintes interpretações. A teologia ela é totalmente inteligível, compreensível. Teologia sim. Agora, Deus e a totalidade da revelação contida nas Sagradas Escrituras não são compreensíveis na sua totalidade. Como assim? Deus, nós bem sabemos que ele não pode ser captado pela mente humana. Nós não conseguimos. Deus, conforme dizia Karl Barth, é o totalmente outro, é o que ele ser supremo, é o que está além de qualquer compreensão. E a revelação que Deus trouxe através das Sagradas Escrituras, algumas foram plenamente estão plenamente abertas à compreensão do homem, entretanto outras não. Algumas coisas que Deus revelou nas Sagradas Escrituras, elas dependem ainda do seu cumprimento no tempo para que possamos ter um total entendimento daquilo que foi revelado. Então algumas coisas que estão contidas nas Sagradas Escrituras ainda não foram totalmente reveladas ao homem, certo? Elas dependem de um cumprimento histórico para que possamos ter a total compreensão daquilo que foi revelado. Entretanto, dentro daquilo que foi revelado, certo? A teologia ela ocupa-se de dar uma resposta racional e concreta para aqueles que querem compreender, certo, o conteúdo das Sagradas Escrituras. Então esse é o primeiro ponto. A teologia ela é inteligível, ou seja, ela é compreensível. Porém, aí entra o segundo ponto, é necessário que haja alguém que a explique, certo? Como assim?
A teologia há alguns pontos que são fáceis de você lidar e entender. Entretanto, há pontos que são complexos, certo? Quando fala, por exemplo, supralapsarianismo, infralapsarianismo, termos que de repente um aluno no primeiro momento ele vai ficar até assustado, mas o que isso quer dizer? O que vem a ser isso? Então, não precisa se desesperar. Com o tempo, você vai entendendo todos esses pontos. Então, a teologia ela é compreensível sim, mas ela precisa de alguém capaz de ensinar. Para isso, existem os professores, os teólogos, os escritores, aqueles que se dedicam seu tempo a lecionar e a transmitir isso para os novos estudantes. Como um dia eu aprendi, hoje eu estou aqui passando para vocês, ainda aqui por meio de vídeo, aquilo que um dia eu aprendi com um professor que me antecedeu, certo? E o terceiro ponto a qual ele fala é o seguinte: a base da fé cristã e da teologia é a Bíblia. Então, a fé cristã, a teologia, tudo tem como base as Sagradas Escrituras, certo? Nós estudamos os credos, nós estudamos as confissões de fé, nós estudamos aquilo que foi elaborado ao longo desses séculos da prática da teologia. Entretanto, o ponto de partida para a teologia é a Bíblia. Esse é e sempre será o ponto de toda reflexão teológica cristã.